Ezequiel 7:8 e Hebreus 7. Ezequiel 7. O fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor, Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Vem agora o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti. Eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra. Vem o tempo chegado e é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim, carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia em que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da tua multidão, nem do teu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegra, e o que vende não entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os videntes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a tua multidão está a minha ardente ira, fora está a espada e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá de tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A tua prata lançarão pelas ruas, e o teu ouro será como imundícia, nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade, e a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela a imagem das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e os ímpios da terra por despojo, e a profanarão, e desviarão deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeira, porque a terra está cheia de crime, de sangue, e a cidade está cheia de violência, e farei vir os piores de entre as nações,
e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lançará, e o príncipe vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. Sucedeu, pois, o 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como o aspecto de um resplendor, como cor de âmbar, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, e à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações da casa que a de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintadas na parede e em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e a cada um tinha na mão um incenso, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, como cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás ainda a ver maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tumás. E disse-me: Visto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, o filho do homem? Há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-lo a chegar
o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e os abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, tão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sem prestar juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador, e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque, pela morte, foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque esse fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui
sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra de juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre.